Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos à Escola Urântia. Hoje nós teríamos a segunda parte da aula sobre do documento 154, que está sendo ministrada pelo nosso querido José Mantovani. É com você, Mantovani, muito obrigada. Obrigado, Lilian. Obrigado a todos e muito boa noite a todos vocês presentes e boa noite a você também, futuro estudante do livro de Urântia no Brasil. Hoje nós pretendemos dar seguimento à à segunda parte, né, do documento 154, os últimos dias em Cafarnaum, né? E que já começou com o aperto do Sinédrio em cima do Senhor Jesus e também dos seus seguidores. Uma espécie de perseguição acirrada mesmo é, sobre, sobre o Mestre Jesus e os seus ensinamentos. Vai saber também, né, todos os motivos que é, vieram a ser, que deram razão a esse efeito, mas a gente supõe também que não é somente a questão de, de status social dos sinedristas, né? Ou o medo de perder algum cargo nessa situação pela evolução de uma nova doutrina completamente contrária aos ensinos tradicionais judaicos. Então, pode ser que tenha muita coisa envolvida nisso. E eu gostaria de voltar na nossa primeira apresentação, quando eu fiz aquele preâmbulo, né, em que surgiu duas dúvidas levantadas aí pelo Fernando e também pelo Sidney, né, que eu acho que hoje não está presente, né? Então, antes de continuar na nossa, Só um pouquinho, no Mantovani. tópico 5. Oi, Alguém conhece Neacir? Também não, acho que não, eu não. também não. Obrigada, pode continuar. Bem da verdade, eu não lembrava também do Ivan, mas é um prazer, viu, Ivan? Vamos lá. É, sobre essas dois apartes, né, que foram dados no preâmbulo da apresentação da semana passada, o Sidney falou sobre a respeito se houve outros planetas do sistema de Satânia que também se envolveram em rebelião e que tiveram o processo da falha adâmica. Então, eu tive dando uma olhada nos documentos 72 e também acho que 119. Dá licença, só um pouquinho. Isso. Sobre as auto-outorgas de Cristo Micael, né, de Micael de Nébano, e em que, entre as suas 7 outorgas, fora a auto-outorga mortal de Urântia, né, que também teve todo esse problema da secessão de Caligástia e também da falha dos filhos materiais, teve mais duas outorgas, a segunda e a terceira, em que Michael de Nébano
aportou a esses planetas como na segunda, como soberano do sistema, uma missão lá no Namek, que é conhecido, né? No sistema 11, chamado de sistema de Palônia. Igualmente, a Urântia, esse sistema de Palônia também teve rebelião e teve secessão também. Depois, na terceira, auto-outorga de Michael de Nébadon, como um filho material que logo foi transformado num príncipe planetário, e pelo que o livro nos diz, né? Ele nem deve ter passado por essa experiência de filho material, foi já direto como príncipe planetário, porque o planeta também estava em rebelião e tinha a falha do sistema dos Adãos planetários. Então, só nas 7 auto-outorgas de Jesus, né? De Michael, né? Melhor dizendo, das 7 auto-outorgas, 3, né? Inclusive Urântia, teve esse problema. Teve um outro problema também de secessão e também de falha dos filhos materiais, né? Falhas adâmicas, ocorrida no sistema de Satânia, que esse sistema não, esse planeta, eu tive até a oportunidade de apresentar, né? Que é um governo, se alguém de vocês depois quiserem ver, retornar, né? É o governo num planeta vizinho. Quer dizer, e esse planeta ele fazia parte de os 37 rebelados no sistema local de Satânia, né? E que teve todos esses problemas, e é uma história bem parecida com com a história de Urântia, só que eles tiveram uma sorte melhor na distribuição do sangue adâmico entre a sua população, no momento da vinda dos filhos materiais. O que me leva a supor como esse sistema também faz parte de Satânia, esse planeta também é um dos 37 rebelados, me faz supor, e eu friso isso, que eu apenas suponho, é uma conjectura da minha parte, porque o livro de Urântia não é taxativo nessa situação. É uma coisa que a gente depreende pela nossa interpretação. Aliás, é o seguinte, a gente sempre fala, né, nas nossas apresentações, né, de todos ah, os facilitadores que estão na escola, de que incentivando a leitura pessoal, particular, né, de cada um, e para que cada um tire as suas próprias conclusões. É. Então, isso seria um ponto fundamental, né, do que simplesmente a gente se basear somente assim nas apresentações dos outros. Isso serve para nós também. Então, o ponto principal disso é que eu, né, tenho esse tipo de interpretação é que Caligástia não, desculpa, Lúcifer, que era o soberano de sistema à época, também interferiu diretamente nesse planeta aqui, que é um planeta vizinho a Urântia e pertence necessariamente a esses 37, é, que também teve o dedinho dele nessas condições, tanto na secessão, tanto na adesão a seu Manifesto da Liberdade, quanto também na falha dos filhos materiais. Tudo bem até aqui, gente? Se alguém quiser fazer algum comentário a esse respeito, tranquilo, tudo bem. Ou então a gente continua.
Continuando então, é, sobre a parte também que foi perguntado pelo Fernando, eu achei até um pouco mais aprofundado, vamos dizer assim, porque, né, eu já estava aliando as coisas que aconteceram com o Senhor Jesus lá em Cafarnaum, já vinham dando sinais que poderiam, eu friso a situação, que é uma interpretação também da minha parte, poderiam ter, assim, alguma instigação do príncipe planetário mesmo depois de deposto, mesmo depois de todos os seus assessores rebeldes, né, sendo é, é, presos, e todas as criaturas intermediárias rebeldes também afastadas e é, contidas, e toda a sorte, né, de seres celestiais que estavam ali presentes, né, que eram a favor da rebelião, também foram, é, vamos dizer assim, presos, né, encarcerados. Então, mesmo com toda essa situação, o príncipe planetário ainda continua solta e certamente deve ter os seus asseclas até hoje em dia, é, tentando influenciar a mente dos homens, a não ser, né, nas disposições que o livro de Urântia faz, né, que somente para aquelas pessoas que aceitam os seus desígnios nefandos. Então, mas para aqueles que aceitam, são seus ajudantes, são seus seguidores. Esse é meu pensamento e posso estar errado, tá, gente? É uma interpretação particular. Acho também, inclusive, é, uma boa, vamos dizer assim, um bom argumento, né? A mesma coisa que aconteceu nesse governo vizinho, nesse planeta vizinho, a Urântia, né? É, poderia ter acontecido, foi exatamente a maneira como aconteceu, né? Com o casal adâmico, depois de é, 240, 250 mil anos, né? O casal adâmico apareceu há 38 mil anos atrás, mais ou menos, tá, gente? Eu não estou fazendo exatamente, estou falando só dando uma noção de dimensão aproximada no tempo, tá? Se o príncipe planetário e os seus assessores chegaram a Urântia há 500 mil anos atrás, e permaneceram fiéis e leais aos estatutos do paraíso e de Nébadon durante 300 mil anos, foi a rebelião a partir há 200 mil anos atrás, e de 200 mil para 38 mil, quando chegou o casal adâmico, eles se mantiveram, né? Na minha opinião também, com o mesmo sentido, com a mesma orientação e com o mesmo objetivo de atrapalhar a evolução humana e de todo eh, até o momento de que eles foram suspensos, né? E atrapalhar todos os 37 planetas do sistema local, do sistema local, isso, os rebelados. Então, isso me faz crer também o fato deles fazerem esse apelo, essa perseguição, ou então tendo contribuído firmemente para a falha dos filhos materiais, né, Adão e Eva, tanto aqui como também nesse outro planeta aqui,
perto da gente, que fica entre os 37 rebelados. Acho eu, né, que ele continuou firme em seu propósito. E para quem aceitava essa condição, então ele teve um terreno ainda aberto, mesmo a gente sabendo, né, das demais disposições que o livro de Urântia nos fala, né, que é só para quem deseja os seus desígnios. Ok, gente? Isso me faz supor também que, como ele passou todo esse tempo, né, de 200 mil anos para cá, até chegar ao casal adâmico, e fazer todo esse movimento, né, e fazer a queda dos filhos materiais, também deve ter alguma ação, né, nas demais revelações de época, inclusive no Senhor Jesus, como também tem várias ocasiões, né? Mas as principais delas que a gente pode citar, e ainda assim, na minha opinião e interpretação pessoal. Por exemplo, a morte dos infantes sobre o rei Herodes, o Grande, quando o Senhor Jesus, em forma humana, foi enfrentar os dois lá no Monte Hermon, Satã e Caligaste, e Satã representando Lúcifer, né, que já estava lá aprisionado lá em é, em algum planeta lá de Jerusalém. E, né, o que me faz supor também, né, que ainda ele está ativo e que a gente pode estar subestimando essa, esse poder de influência. Ok, gente? Eu sei que esse é um assunto um pouco polêmico, tem algumas posições em contrário a isso que eu estou falando agora, mas aceito plenamente também. Se alguém quiser colocar alguma coisa a esse respeito, fique à vontade também, ok? Senão a gente começa. Podemos Vamos começar. lá? É, todos estão vendo bem, Sim, vendo e ouvindo, certo? sim. Tudo bem? Sim, Hum. Então, reiniciemos pelo tópico 5, acidentada manhã de domingo. Foi um dia movimentado na vida de Jesus, o 22 de maio. Nessa manhã de domingo, antes da aurora, um dos mensageiros de Davi chegou muito apressado de Tiberíades, trazendo a notícia de que Herodes havia autorizado ou estava para autorizar que Jesus fosse preso pelos oficiais do Sinédrio. O recebimento da notícia sobre esse perigo iminente levou Davi e Zebedeu a despertar os seus mensageiros e a enviá-los a todos os grupos locais de discípulos, convocando-os para um conselho de emergência às 7 horas da manhã daquele domingo. Quando a cunhada de Judá, o irmão carnal de Jesus, ouviu essa informação alarmante, ela apressou-se a passá-la a todos da família de Jesus, né? Que uma boa parte estava já lá em Cafarnaum, ou perto dela, né?
chamando-os para reunirem-se sem demora na casa de Zebedeu. E respondendo a essa chamada apressada, em breve estavam lá reunidos. Maria, José, Judá, Ruth e Tiago. É que eu. Tudo bem. Na reunião feita de manhã cedo, Jesus deu as suas instruções de despedida aos discípulos presentes, isto é, ele despediu-se circunstancialmente, sabendo muito bem que eles logo seriam dispersados de Cafarnaum. E já a partir dessa data, né? Eles sempre já vinham assim, né? Sempre fugindo de um lugar para o outro e sempre, né? eh, para o quê? Porque não poderiam ser nesse momento, até momentos anteriores, serem presos. Até o momento de serem presos, não, né? Mas foi feita uma série de condições, de limitações ao corpo apostólico e ao próprio Jesus, né, impedindo dele ministrar em sinagogas, e depois, né, com o decreto do Herodes Antipas, né, autorizando a prisão do mestre. Então vivia sempre realmente fugindo e digamos aí, ainda com a obra incompleta, né, de, de transmissão do Evangelho do Reino, que ele ainda também não podia botar fé completa na atuação do seu corpo apostólico, que até então, né, até no discurso do templo de Cafarnaum, metade do corpo dos apóstolos de Jesus ainda estava naquela esperança dele ser, né, um líder político, um líder, né, que fosse libertar a nação judaica do jugo romano. Bom, tudo isso confluiu para essa situação. E instruiu a todos que procurassem a orientação de Deus e que continuassem o trabalho do reino, independentemente das consequências. Os evangelistas deveriam trabalhar como melhor lhes parecesse, até o momento em que fossem chamados. Ele selecionou 12 dos evangelistas para acompanhá-lo, né? Que não é citado o nome deles, né? Parece que só um aparece. E instruiu os 12 apóstolos para que permanecessem com ele, não importante o que acontecesse. Note aí o cuidado que o Senhor Jesus tinha, né? Para principalmente com essas pessoas, porque se caso fosse preso nesse momento, o que queria acontecer com a obra? É o que a gente pensa, né? Sendo que eles ainda não estavam totalmente preparados. As 12 mulheres, né? Ele as instruiu para que permanecessem na casa de Zebedeu e na casa de Pedro, até que ele mandasse buscá-las. Outra atitude do Senhor Jesus que foi espetacular e completamente fora do trivial, né? Pelo pensamento judaico da época. Então, é uma figura, né, decorativa sobre essas instruções. E continuando, né, quando o Senhor Jesus anuncia que iria trabalhar com mulheres na ministração do reino, de todas as coisas ousadas que Jesus fez, isso realmente é uma ousadia, né? E a gente deve se lembrar do o papel da mulher no sistema naquela época, na sua carreira terrena, a mais surpreendente, olha o termo que o livro de Urântia nos diz, né? Foi o seu anúncio de súbito na tarde de 16 de janeiro, que deve ser do ano de 29, suponho eu.
Bom, suponho, mas não tenho certeza, tá, gente? Amanhã, pela manhã, nós selecionaremos 10 mulheres para o trabalho de administração do reino. Imagina a bomba que não foi isso. Inclusive para os seus apóstolos. Essas 10 mulheres escolhidas e incluídas na missão por Jesus eram Susana, filha do antigo Chazã da sinagoga de Nazaré. Joana, mulher de Cusa, que nós já nos referimos aqui anteriormente, que era camareiro de Herodes, Antipas, né? Isabel, filha de um rico judeu de Tiberíades e Séforis, né? São cidades próximas. Marta, irmã mais velha de André e Pedro. Essa também eu não sabia, não lembrava, né? Que André e Pedro também tinham uma irmã que fazia parte do corpo das mulheres. Raquel, cunhada de Judá, irmão na carne do mestre. Na Santa, filha de Eumã, o médico sírio, né? Que tinha acampamento lá também. Não sei se no casarão ou nas proximidades, né? Milcha, uma prima do apóstolo Tomé. Ruth, a filha mais velha de Mateus Levi. Celta, filha de um centurão romano. E Agamã, uma viúva de Damasco. Subsequentemente, Jesus acrescentou mais duas outras mulheres a este grupo, né? A Maria Madalena e Rebeca, filha de José de Arimateia, que também foi um dos que desertaram do grupo de Sinédrio de Jerusalém, né? Devido a a intenção do Sinédrio, né, de decretar o fechamento das sinagogas para o Senhor Jesus e seus seguidores. Jesus consentiu que Davi e Zebedeu continuasse seu serviço de mensageiros por todo o país, ao dar ao mestre a sua despedida. Davi disse: Vá em frente com a tua obra, mestre. Não deixes os fanáticos te pegarem e nunca duvides de que os mensageiros te seguirão. Ele era o chefe, né? Os mensageiros que tinha à sua disposição, né? E levava e trazia as notícias, né? Da situação. Não sou nenhum instrutor, nenhum pregador, mas está no meu coração fazer isso, e ninguém pode me parar. Por volta das 7h30 dessa manhã, Jesus começou a sua alocação. Quer dizer, em meia hora estava todo mundo ali já, certo? Que começou às 7 horas da manhã, a notícia. Jesus começou a sua alocação para os quase 100 crentes que tinham entrado na casa para ouvi-lo. Essa foi uma ocasião solene para todos os presentes e Jesus parecia estar especialmente alegre. Novamente, ele estava como sempre fora, a casa pegando fogo e ele alegre. Aquela seriedade das últimas semanas havia desaparecido e ele inspirava a todos com as suas palavras de fé, esperança e coragem. É, alguma observação, comentário, pergunta? Ok, gente, posso continuar? Sim. Sim. Obrigado pela resposta, pelo feedback, porque às vezes fica falando muito tempo e não dá percepção de que tem a gente ouvindo. Obrigado, gente. Bom, vamos lá. Chega a família de Jesus, né? Imagina como não deveria estar a situação lá no casarão do Zebedeu, né? Com todo aquele alvoroço, e aí, né, a chegada da família de Jesus que estava ali presente.
que eram Maria, Ruth, Judá, eh, e José, né? Isso. Foram 5 pessoas ou quatro. E, incrivelmente, o José não era aquele que tinha ficado em Nazaré, né? Para cuidar dos bens da família e tal? Eu acho que sim, né? Sim. Até o José está presente. Faltou o Tiago também. Então são 5, ok? Maria, Ruth, Tiago, José e Judá. Vamos lá. Aproximadamente às 8 horas, nesse domingo de manhã, 5 membros da família terrena de Jesus ali chegaram, respondendo à chamada urgente da cunhada de Judá. Apenas um membro de toda a sua família na carne, coisa que a gente já sabe, né? Ruth acreditava de coração e continuamente na divindade da missão de Jesus na terra. Judá e Tiago, e mesmo José, ainda mantinham grande parte da sua fé em Jesus, mas haviam permitido que o orgulho interferisse sobre o melhor do seu julgamento e sobre as suas inclinações espirituais reais. Firme mesmo era Ruth, nem mesmo Maria, sua mãe, né? Depois de tudo que ela passou, ela só veio a ter, assim, talvez uma real noção da divindade do seu filho, né? E da sua obra, só depois mesmo de tudo que aconteceu, né? Em Jerusalém. Maria estava, do mesmo modo, dividida entre o amor e o medo, entre o amor de mãe e o orgulho da família. Embora ela estivesse atormentada pelas dúvidas, nunca pôde esquecer inteiramente a visita de Gabriel antes de Jesus nascer. Os fariseus haviam envidado esforços para persuadir Maria. Eles asseguraram a Maria que logo a saúde de Jesus não resistiria, que apenas a desonra e a desgraça viriam sobre toda a família em consequência de permitir que ele continuasse. Ao veneno, né? Que foi tentado implantar lá no seio da família. E assim, quando chegou a notícia da cunhada de Judá, todos os 5 partiram imediatamente para a casa de Zebedeu, tendo estado juntos na casa de Maria, onde encontraram-se com os fariseus na noite anterior. Olha lá, o pessoal já esteve lá anteriormente para fazer, né? Tentar fazer, como a gente diz hoje, fazer a cabeça, né? Do pessoal. Eles haviam conversado com os líderes de Jerusalém até alta noite, e todos estavam mais ou menos convencidos de que Jesus estava agindo estranhamente, que ele vinha agindo assim desde algum tempo. Embora Ruth não pudesse explicar toda a conduta dele, ela insistia em afirmar que ele havia sempre tratado a sua família com equanimidade. A caminho da casa de Zebedeu, eles conversavam sobre essas coisas e concordaram entre si que iriam tentar persuadir Jesus a vir para casa com eles. E assim sendo, Maria falou: Eu sei que poderia influenciar o meu filho se apenas ele pudesse vir para casa e me escutar. Tiago e Judá haviam ouvido rumores a respeito dos planos de prender Jesus e levaram a Jerusalém para julgamento. Eles também temiam pela própria segurança. Enquanto Jesus tinha sido uma figura querida aos olhos do público e a sua família
permitiu que as coisas continuassem, mas agora que o povo de Cafarnaum e os líderes de Jerusalém haviam subitamente se voltado contra ele, começaram, né, aquela suposta desgraça de uma. Eles esperavam encontrar Jesus, chamá-los de chamá-lo ao lado, né? E pressioná-lo a ir para casa com eles. Eles haviam pensado em assegurar-lhe de que esqueceriam que ele os havia negligenciado. Olha que petulância, né? Desculpe a palavra, mas é o que me ocorre de imediato. Esqueceriam que ele os havia negligenciado. Eles perdoariam e esqueceriam. Olha como estava o sentimento dessa família, gente. Se apenas Jesus desistisse da tolice de tentar pregar uma nova religião que apenas traria complicações para ele próprio e a desonra para a sua família. Quanto peso que esse homem divino carregou, né? E sem apoio nenhum, nem da própria família. A tudo isso, Ruth apenas diria: Vou dizer ao meu irmão que acho que ele é um homem de Deus e que eu espero que ele esteja disposto a morrer antes de permitir que esses fariseus perniciosos ponham um fim à sua pregação. Quando chegaram à casa de Zebedeu, né, a família de Jesus, Jesus estava exatamente no meio dessas palavras de despedida aos discípulos. Eles tentaram entrar na casa, mas estava transbordando de gente. Finalmente, eles se estabeleceram na porta dos fundos e mandaram um recado a Jesus, de pessoa a pessoa, de modo que finalmente fosse sussurrado a ele por Simão Pedro, que interrompeu a sua palestra com esse propósito e disse: Lá fora, mestre, estão a tua mãe e os teus irmãos, ansiosos para falar contigo. Ora, não ocorreu à sua mãe o quão importante era a mensagem de despedida aos seus seguidores. Nem sabia ela que essa despedida estava para ser interrompida a qualquer momento, com a chegada dos seus captores. Após uma desavença aparente tão longa, e por causa do fato de que ela e os irmãos dele houvessem recebido a graça de vir de fato até ele, ela realmente chegou a pensar que Jesus pararia de falar e viria a eles. E foi só mais uma dessas instâncias em que a sua família terrena não pôde compreender que ele devia cuidar dos assuntos do seu pai. E assim, Maria e os irmãos de Jesus ficaram profundamente magoados. Eu acho que seria de esperar, né? Né, gente? Seria de esperar uma situação dessa, né? Mas sem tomar conhecimento de todo o contexto da situação que estava se desenvolvendo. Quando, não obstante ter ele parado a sua fala para receber a mensagem, em vez de acorrer até lá para saudá-los, ele falou com a sua voz musical, em volume mais elevado. Dize à minha mãe e aos meus irmãos que eles não deveriam temer por mim. O Pai que me enviou ao mundo não me abandonará, nem mal nenhum virá sobre a minha família. Pede-lhes para que tenham muita coragem e que ponham sua confiança no Pai do Reino. Mas afinal, quem é minha mãe e quem são meus irmãos?
e estendendo as próprias mãos para todos os seus discípulos reunidos na sala, ele disse: Eu não tenho mãe, não tenho irmãos. Eis a minha mãe e eis os meus irmãos. Pesadão, né? E quando Maria ouviu essas palavras, ela desmaiou nos braços de Judá. Eles carregaram-na até o jardim, que eu imagino que seja na parte do fundo do casarão do Zebedeu, e que a parte da frente dava para o mar da Galileia, tanto é que eles saíram apressadamente, né, depois, pela porta da frente, sendo que estava a multidão lá dentro do casarão e mais um outro tanto fora dela, pelo tanto de gente que tinha, né? E eles carregaram-na até o jardim para reavivá-la, enquanto Jesus dizia as palavras de conclusão da sua mensagem de partida. E então ele teria ido ter com a sua mãe e com seus irmãos, não fosse um mensageiro haver chegado às pressas de Tiberíades, trazendo a notícia de que os oficiais do Sinédrio estavam a caminho com autoridade para prender Jesus e levá-lo a Jerusalém. André recebeu essa mensagem e, interrompendo Jesus, transmitiu-a a ele. André não se lembrou que Davi havia colocado umas 25 sentinelas em volta da casa de Zebedeu e que ninguém os tomaria de surpresa. E assim ele perguntou a Jesus o que deveria ser feito. O mestre permanecia lá em silêncio, enquanto a sua mãe acabara de ouvir: Eu não tenho mãe. E ela, Maria, ficou no jardim, recuperando-se do choque causado por essas palavras. Quando exatamente nesse momento uma mulher na sala levantou-se e exclamou: Abençoado seja o ventre que te concebeu, e abençoados sejam os seios que te amamentaram. Jesus voltou-se de lado e, por um momento, saiu da sua conversa com André para responder a essa mulher. Maria e os irmãos de Jesus pensaram que Jesus não os entendera, que ele havia perdido o interesse por eles, mal entendendo que haviam sido eles que não compreenderam Jesus. Jesus compreendeu plenamente quão difícil é para os homens romper com o próprio passado. Isso, particularmente para mim, é incrivelmente é muito certo. Como é difícil romper com o próprio passado, com todas as suas crenças, né? As suas opiniões, o seu, as suas experiências. E sabia como os seres humanos ficam diante da eloquência do pregador? A consciência respondendo ao apelo emocional, tanto quanto a mente responde à lógica e à razão. Todavia, ele também sabia quão mais difícil é persuadir os homens a renunciar ao passado. É para sempre certo que todos os que julgam incompreendidos ou não apreciados têm em Jesus um amigo compassivo e um conselheiro compreensivo. Ele havia advertido aos seus apóstolos que os inimigos de um homem podem estar na sua própria casa, mas não havia imaginado quão próxima tal predição estaria de ser aplicada à sua própria experiência. Jesus não abandonou sua família terrena para fazer a obra do seu pai. Sua família o abandonou. Aliás, aqui a gente vê toda a início de juventude
de Jesus e até os anos que ele começou a se é, até o momento, né, que formou toda a família, todos os irmãos, levou todos na Páscoa em Jerusalém, fez de tudo pela família, né, e deixou-os bem é, em Nazaré, né? Todos, né, tomaram parte na condução da família. Aí somente depois é que ele foi, né, deixá-los para é, conduzir a sua missão a que veio em Urântia. Jesus não abandonou sua família terrena para fazer a obra do seu pai. Sua família o abandonou. Mais tarde, depois da morte e da ressurreição do Mestre, quando Tiago tornou-se ligado aos primórdios do movimento cristão, ele sofreu imensamente em consequência de ter deixado de fazer. Alguém pode continuar lendo para mim? É, É, de fazer proveito do convívio inicial com Jesus e os seus discípulos. certo. Isso aí é Tiago, né? Obrigado, Miriam. Isso. Ao passar por esses acontecimentos, Jesus escolheu ser guiado pelo conhecimento limitado da sua mente humana. Ele desejava submeter-se à experiência com os seus colaboradores como um mero ser humano. Ele veio aqui para isso, né? Para viver a vida mortal na carne como um ser mortal e passando as mesmas vicissitudes que todos passam. Ele não queria parar no meio do seu discurso e assim transformar o primeiro encontro deles depois de tanto tempo de separação. Eu fiz um tipo de um levantamento, só que não tá disponível agora, mas depois que ele saiu, né, de Nazaré, foi pelos caminhos do Mediterrâneo, depois foi para o Lago da Úrmia, depois foi para o Monte Hermon, depois foi para o batismo na Pérea, né? É, próximo às colinas pereanas, né? E depois que ele começou a formar o seu colégio apostólico, quanto tempo não decorreu disso aí? Eu não sei se nesse tempo, né, ele teve, parece que apenas uma vez que ele deu uma passadinha em Nazaré para rever a família. Mas, né, quanto tempo não passou, né? Tanto tempo de separação até esse presente momento. E considerando ainda que grande parte da família, né, já estava em Cafarnaum, não poderia dar chegar numa situação mais favorável, né, a esse encontro, mas não, né? Então, ele não queria parar no meio de seu discurso e assim transformar o primeiro encontro deles, depois de tanto tempo de separação, em um assunto tão público. Natural, né? E já que também provavelmente todo mundo estava sabendo, né, dessa discordância da própria família, né, com o seu ministério. A sua intenção era acabar a sua fala e então ter uma conversa com eles antes de partir dali. Mas esse plano foi frustrado por uma conspiração dos acontecimentos que se seguiram imediatamente. A pressa da fuga deles foi aumentada pela chegada de um grupo de mensageiros de Davi pela porta dos fundos da casa de Zebedeu. O tumulto produzido por esses homens amedrontou os apóstolos, levando-os a pensar que poderiam ser aqueles que vieram prendê-los, e de medo de serem imediatamente presos. Eles se precipitaram pela entrada da frente para o barco que esperava. E tudo isso explica por que Jesus não viu a sua família que o esperava
na entrada dos fundos. Contudo, na pressa da fuga, Jesus disse a Davi, Zebedeu, o chefe dos mensageiros, né? Irmão de Tiago e João, Zebedeu. Quando entrou no bar, dize à minha mãe e aos meus irmãos que agradeço por terem vindo e que eu tinha a intenção de vê-los. Recomenda-lhes que não se ofendam comigo, mas que busquem conhecer a vontade de Deus e que tenham a graça e a coragem de fazer essa vontade. Até nessa hora, né? É, Mantovani, terminando. Pois não. só um minutinho. Só uma colocaçãozinha que eu acho que o seu slide deve ter te impedido de ler. Ali, Ah, quando Maria desmaiou, depois do parágrafo que Maria desmaiou, no outro, André não se lembrou que Davi havia colocado sentinelas. Aí, sim. quando alguém fala, né, que a família dele chegou e ele continua ali, aí uma moça levanta e fala para ele: Bendito seis que te amamentaram, o ventre que te gerou. E Sim. aí Jesus volta para ela e diz para ela assim: Não, mais abençoado é aquele que ouve a palavra de Deus e que ousa obedecê-la. Aí cortou essa parte sua e eu achei interessante colocar. Aí, para quem não está acompanhando no livro, essa parte aí é importante, né? A resposta de Agradecido, Selene. Jesus. Muito importante. Você quer fazer algum comentário a respeito? Não, não, eu só queria fazer essa colocação aí só, Tá, tá? tudo bem. Mais alguém? Eu, Podemos ir? Pois eu, não, Lilian? então, se bem que se a gente for analisar no início, bem no início dos apóstolos, né, quando os apóstolos começaram a se reunir, no início o Tiago e o Judá estavam com Jesus, até acompanhavam, iam nas palestras que Jesus fazia, tudo. Mas depois o Tiago não foi, ele não foi escolhido por Jesus como um dos apóstolos, e nem Judá, porque o que eu entendi do livro foi que ele não queria envolver a família nessa, ele não queria envolver mesmo a família, ou que a família fosse parte daquele grupo, né? Foi que eu Pode entendi ser. assim, por causa mesmo que ele já previa que poderia ser perseguido. Porque já naquela época eles começaram a ficar de olho, em Jesus, né? Porque ele começou, por causa das bodas de Caná, eles começaram a ter um certo interesse e tal, todo aquele murmurinho por causa que era um milagre, né? E então Jesus achou, acho que por bem deixar o Tiago de lado, não envolveu o Tiago, não convidou ele para ser um dos apóstolos, né? E ou envolver ele ali. E daí Tiago também acho que se desinteressou. E realmente, se você for ver, como Maria imaginava que ele fosse ser o Messias político, né? Que ia libertar todo o povo judeu. Então, ela achou que aquele caminho que ele estava seguindo era um caminho que ia de encontro, vamos dizer assim, que era contrário, né? Muitas coisas que ele ensinava era contrário à religião judaica, que, né, aquilo estava, para ela, era uma coisa que não parecia estar fora do, 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 do propósito ali, né, de um Messias. Então ela não entendia, nem ela e nem os irmãos também não entendiam aquelas atitudes que Jesus fazia, que Jesus tinha.
Mas na realidade eu acho que ele queria deixar a família dele um pouco longe também para não sofrer perseguição dos soldados, né? Que estavam ali querendo Por pegar ele. segurança. Hã? Por segurança dos É, membros por da família. segurança, é. Se bem Pode que ser uma falou, interpretação também, Lili. é, por segurança, mas Pode para ser. ele foi dura essa decisão, acho que, e foi parece que foi de ímpeto, tá? Tanto porque eles falam ali, né, que Jesus, ele quis fazer uma experiência como ser humano, ali ele não envolveu o divino, né, como ser humano Sim. ali, e eu acho que foi de ímpeto que ele falou aquilo. Não sei, penso eu, né? Interpreto eu, que seja mais assim para proteger a família do que outra coisa, né? E ele já aproveitou E para essa falar, característica, né? É, pode e essa falar. característica de Jesus, é, eu acho que fica bem firme mesmo na leitura do livro, porque ele a preocupação primordial do mestre em ensinar, instruir todo o seu corpo apostólico, era a integridade física deles. Porque se Aham, acontece qualquer coisa nesse ínterim, né? Antes de chegar até, vamos dizer, os seus ensinamentos, ao final dos seus ensinamentos, né? Ele tinha que manter para depois dar andamento, né? Dar seguimento à sua doutrina, teria que ter gente, né? Para promulgar o evangelho. E é, se ele acaso perde o seu corpo apostólico, os seus discípulos, o corpo das mulheres, né? Que já a partir do sermão lá de Cafarnaum, houve uma debandada geral e quase também que parte do seu grupo apostólico adere a essa evasão. Então, ele tinha que ter essa preocupação mesmo. Tanto é que também, quando houve o suplício do Mestre, a sua crucificação e de posterior eh, ressurreição, pediu para ele que eles fossem para Galiléia, que lá eles os iriam encontrar. E particularmente em Betsaida, ou na maior parte das vezes, né, das aparições do Senhor Jesus, as aparições moronciais foram lá em Betsaida. Então, eu acho que sim, tem muito sentido o que você está falando, Lilian, pelo fato eh, dessa preocupação com a segurança e integridade física dos apóstolos. E tanto sim. mais, né, também com a sua família. Pois não, Uhum, Ivan? Então, Mantovani, eu tenho uma outra interpretação também desse cuidado que Jesus tinha em não Pois não. envolver familiares diretamente aí no seu corpo apostólico. E isso tem um Tá. pouco a ver com aquelas recomendações de Emanuel, e que ele não deveria deixar uma progenie na terra, que ele não deveria casar, né, ter família, descendentes dele, né? E eu imagino também que se ele colocasse irmãos ou qualquer pessoa no seu corpo ali direto, no seu corpo apostólico, irmãos de sangue, imagine o quanto essas pessoas seriam aí divinizadas, né? E Jesus, ele tomou cuidado em não deixar nada escrito, não deixar nada que desse poder a alguém. Então você imagina o quanto poder teria um apóstolo sendo irmão de sangue de Jesus. Então esse também eu acho que foi um dos cuidados que ele tomou. Tranquilo. Pe penso eu, né. Obrigado pelo comentário. Mais alguém? Podemos partir para o tópico 7. sim. Vamos lá. A fuga apressada é o último tópico. É, voltamos a lembrar, né, que essas figuras que a gente utiliza nas apresentações são apenas ilustrativas, né? Só para não ficar uma coisa muito pesada, só texto, né, e só comentário. E particularmente essa figura aqui,
digamos, de um Jesus correndo, que não era coisa habitual da atitude dele. Diz o livro de Urântia que ele não tinha pressa para nada, que ele às vezes parava uma prédica profunda para atender o apelo de uma criança, quer dizer, fazia todas as coisas assim com calma, né, sem pressa. Essa figura até destoa um pouco do que o livro de Urântia diz. Mas eu volto a dizer, né, são figuras somente ilustrativas. Então, tópico 7, a fuga apressada. E assim foi nessa manhã de domingo, 22 de maio do ano 29, menos de um ano, né, antes dos acontecimentos finais, que Jesus, com seus 12 apóstolos e os 12 evangelistas, empreendeu essa fuga apressada dos oficiais do Sinédrio que estavam a caminho de Betsaida, com a autorização de Herodes Antipas, né, para prendê-lo e levá-lo até Jerusalém a julgamento sobre as acusações de blasfêmia e outras violações das leis sagradas dos judeus. Era quase 8h30 de uma bela manhã, quando esse grupo de 25 homens, né, os 12 apóstolos, os 12 evangelistas e mais o mestre, manejou os remos na direção da margem oriental do Mar da Galileia. Por que na margem oriental? Porque já pertenciam, né, é, aos domínios de Felipe II, que era irmão do Herodes Antipas, né, um dos tetrarcas da Galileia, e que ele era mais simpático aos ensinamentos do mestre, o Felipe II. Uma outra embarcação menor seguiu o barco do mestre, levando 6 dos mensageiros de Davi, né? Os quais traziam instruções para manter contato com Jesus e os seus seguidores e cuidar de que a informação sobre o seu paradeiro e segurança fosse transmitida com regularidade para a casa de Zebedeu, em Betsaida. Esta mesma casa serviu de centro de operações para o trabalho do reino durante algum tempo, conforme a gente sabe, né? Mas nunca mais, novamente, quer dizer, foi fuga mesmo de Cafarnaum, né? Para não voltar mais. Mas nunca mais, novamente, Jesus faria da casa de Zebedeu a sua casa. De agora em diante, pelo restante de sua vida na terra, o mestre verdadeiramente não tinha onde recostar a sua cabeça. Nunca mais ele teve uma morada fixa, nem mesmo algo semelhante a isso. E sempre fugindo de lugar em lugar. Até chegar o momento fatídico de se entregar voluntariamente aos oficiais do Sinédrio. Eles remaram até perto da aldeia de Quereza, colocaram o barco sob a custódia de amigos e começaram as peregrinações desse movimentado último ano da vida do mestre. Como vocês se recordam, na Terra, né? Como vocês se recordam, ele começou o seu ministério e a primeira campanha de pregação pública em janeiro de 27. E depois sofreu toda a seu suplício e martírio em abril do ano 30. Então, quase 3 anos e meio, né? Durante um certo período, eles
permaneceram nos domínios de Filipe, indo de Queresa a Cesareia Filipe. Cesareia Filipe era a capital dessa quarta parte dessa tetrarquia, né? Que fica ao norte lá da Palestina e ao lado lá de mais ou menos, né, mais ou menos próximo, né, da nascente do Jordão. E de lá tomando o caminho na costa fenícia já para a parte do litoral a leste, ok? Continuando. É que eu, né, ponho o mapinha para não deixar o. é, Então ele partiu, estava aqui, né, em Betsaida, partiu aqui para uma região mais ou menos nessa região aqui, que é onde ficava Queresa, né, do lado oriental do lago, e aqui, né, igual é que eu vi. Então, de Betsaida, já na margem oriental do Jordão, pertencente ao mesmo lado que Queresa, certo? Partindo daqui, apressadamente, né? Aportaram aqui em Queresa e daqui seguiram um rumo norte ou nordeste, né? Seria o caso aqui, né? Do Mar da Galileia, passando por Bataneia, falando o livro de Urântia, passa por aqui para depois chegar em Cesareia de Filipe. Não sei exatamente o traçado, tá? É só as coisas que o livro está indicando. Então, de Cesareia de Filipe, passaram a costa fenícia, provavelmente aqui para Tiro, né? Provavelmente. E depois para baixo aqui em Ptolemaida, Tiro, Sidom, né? Que deve ser na mesma região. E depois continuar. A multidão demorou-se ainda na casa de Zebedeu, olhando os dois barcos atravessarem o lago até a margem oriental. E eles já estavam bem longe quando os oficiais de Jerusalém chegaram e iniciaram a sua busca ainda atrás de Jesus. Eles se recusavam a acreditar que Jesus lhes tinha escapado. E enquanto Jesus e os seus estavam viajando na direção norte, já passando por Batané, que é uma outra região, né? Outra província, talvez, os fariseus e os seus assistentes passaram quase toda uma semana procurando em vão por ele nas cercanias de Cafarnaum. A família de Jesus voltou-se para sua casa em Cafarnaum e passou quase uma semana falando, debatendo e orando. Eles estavam cheios de confusão e de consternação. Eles não tiveram paz mental até quinta-feira à tarde. Eles saíram no domingo, né? E até quinta-feira para ter notícia deles, né? E o pessoal, os mensageiros, retornarem a Cafarnaum para dar a notícia. Quando Ruth retornou de uma visita à casa de Zebedeu, onde ela soube por Davi que o seu pai e irmão estava salvo e com boa saúde e a caminho da costa fenícia. Gratidão pela audiência. Acho que acabou. Gratidão, Antônio. É isso aí, Gratidão, gente. encerrou tão abruptamente esse assunto, né? Eu estava tão empolgante e chegou, né, o final desse relato, né? Muito bom. Como todo Gratidão. livro, principalmente dessas partes, né, Fernando? É Realmente vero. empolga, realmente. É, Ok, gente. A palavra está aberta, né? Para quem se dela fazer uso.
Algum comentário? Sobre essa fuga, o Mantovani, essa fuga apressada, né? É, Como é interessante a gente ver o posicionamento do relato dos reveladores, né? Eu não sei se a Bíblia, eu li tanto a Bíblia, né, mais de 7 vezes toda, mas não me lembro desse detalhe dessa tal fuga apressada, né? Jesus não deixou se prender, né, por enquanto, né, porque ainda tinha muito do Evangelho do Reino, né, para pregar, muita semente para plantar, né? E ele só permitiu, né, lá à frente, a um ano depois, né, ser capturado e encerrar a sua vida terrestre, né, de maneira trágica, né, que foi um assassinato, né, que fizeram com ele. Mas realmente é muito interessante essa fuga, porque foi bem estratégica, né, e para bem de verdade, a família também ficou muito preocupada, mas sossegaram bastante, né, em saber que o seu pai, irmão, né, fez alguma coisa, né, para se livrar, né, dos perseguidores, né. Grato, viu, pela atenção. ok, Fernando. Obrigado você. Alguém mais? Alguma opinião? Opinião é que Jesus também sofreu o desprezo, né? O abandono. Sofreu como tudo que nós sofremos também, né? Essa de ter que fugir. E quantas pessoas não têm, né? Que fugir para não ser preso, né? E ter, às vezes, até que deixar a família praticamente na mão ali, preocupada e ver que a vontade de Deus ali para ele, lógico que ele via porque era Deus ali, né? Era aquela atitude, né, de ter que correr e também, como você falou, né, para proteger os apóstolos também, que os apóstolos tinham que dar continuidade, então tem toda uma estratégia também humana, né, ali de sair Sim. de um ditador, vamos dizer assim, né, um governador muito mais rígido, que era o Herodes Antipas, e ali para aquela religião onde o Filipe, né, governava. Aos pouquinhos a gente vai com as leituras, né, e com os estudos, a gente vai tendo uma visão mais ampla, né, um conhecimento dessas desventuras, vamos dizer também, né, desses problemas que Jesus enfrentou. Bom, se ninguém tem mais perguntas nem comentários, nós podemos seguir. Vamos ter hoje sorteio, Sueli? É? Sim, Então, claro, eu todas as agradeço aulas. imensamente, tá, Mantovani? Muito obrigada por nos dar essa Obrigada, oportunidade. Mantovani, muito bom, obrigada. Obrigado vocês aí pela audiência e paciência. Gratidão. Muito bom. Obrigado. Uma ótima noite a todos. Ivan, ainda não vá, que vai ter sorteio, tá? Ah, ok, muito bem, vou esperar então. É,
Então, pode começar? Sim. Lilian, você pode ler para mim, por favor? Angele, Adão, Angele, Bernadette, O meu pode tirar meu nome, tá, por favor. tá bom. Nossa, André, saiu aqui. Egli, Fernando, Ivan, Eu não precisa pôr. tá. Mantovani, Marcos, Moacir, Neemias, Roberto, Sandal e Suelene. Estão todos? Alguém está faltando? Está faltando o nome de alguém que eu não falei? Então, eu vou falar. Angele, Adão, André, Egli, Fernando, Ivan, Mantovani, Marcos, Moacir, Neemias, Roberto, Sandal e Suelene. Pode? Pode. Suelene. Muito bem, parabéns. Muito bem, parabéns. Muito bom, Parabéns, parabéns. Suelene. Uhum, Parabéns. 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 Obrigada, fiquei feliz. Legal. Depois você passa para a gente o endereço para onde você quer que mande o livro. Tá bom. Manda sim. Muito obrigada, viu? Obrigada. Pelo presente. Obrigada a todos pela participação. E a gente Na se encontra semana, na semana que vem, tá? na Semana que semana que vem. vem é a Vânia quem faz a aula, né? Isso, do documento 155. Isso. Saudades dela. Isso. Muito bom. Obrigada a todos. Obrigada, pessoal. Obrigada, boa Boa noite. noite a Boa todos. noite a todos. Obrigada, Mantovani, muito obrigada. Deus. Gratidão Tchau, aí, Gratidão a Mantovani. todos e boa noite. E até a próxima Boa semana, noite. se Deus quiser. Obrigada. Gratidão. Boa noite. Semana que vem é quem mesmo, Feli? A A Vânia. Vânia. Ah, tá. Ah, é Vânia. Vânia Kisner. Ok. Boa noite a todos. Tchau, Boa tchau. noite. Boa noite. Gratidão. Boa noite, Fernanda. Boa noite.